Beleza, não precisa aumentar o som então, né? Tá. Gente que tá aí fora, vocês conseguem me ouvir? É porque... Tá. Então a gente vai começar sem eles. Só avisando que quem não fez marcou a presença ainda ali no computador ali fora, é só você passar o QR Code que você recebeu no seu e-mail, que você fez a inscrição, você passa o QR Code no PC e a inscrição ela é validada. Então vamos começar, bem-vindos todos à sexta Seconf de 2022, não a sexta de 2022, mas é a sexta Seconf que a gente está organizando. A gente vai ter agora a primeira palestra e o palestrante de hoje, ele é um desenvolvedor web desde o início do século, ele também é empreendedor desde 2005. Ele é formado e ele tem pós-graduação pela Unicesumar. Ele é professor também, e ele é professor há mais de 10 anos. E ele é cofundador de empresas dentro da VivaWeb e Viva Intra. Bom, ele também é um palestrante muito frequente em eventos como a TDC e PHP Conference. Ele é São Paulino, então ele é um programador raiz e agora ele é pai de 2 gêmeas. Bom, quero uma salva de palmas para Eduardo Bona, nosso palestrante. Olá, boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? A parte do São Paulo ficou ruim hoje, né? Mas tudo bem. Não tem sido fácil nos últimos anos. O passador de slide tá com você? Beleza. Vai tocar daí? Vou começar testando já. Fechou. Bom, primeiro agradecer a presença, então. Presença massiva aí de vocês, tá? Já é um número, já deu quórum aqui já pra gente tratar desses assuntos. Meu nome é Eduardo Bona. Comecei a desenvolver profissionalmente em 2004, 2003, mas já fazia alguns serviços web desde 99. Mas eu não conto 99 porque é igual jogar futebol, né? Você está lá na base, não conta nada, o que conta é campeonato, né? Então, de 2005 para cá, mas daí já se passaram 15 anos, é muito tempo. E eu, durante muito tempo, com a empresa fiquei aqui por perto, então matei alguma saudade aqui da UEM. Não fiz ciência da computação, tá? Mas era o meu sonho fazer ciência da computação da UEM. Fiz o vestibular da UEM na época que eu era treineiro, né? Que não podia passar. Fiz no começo do ano para treinar, para ver como que eu me saía com relação a notas. Eu estava no último ano do segundo grau e logo em seguida tive uma infelicidade porque eu peguei toxoplasmose, que é aquela famosa doença do gato, né? Eu jogava bola no Maranhão e isso eu fiquei sem estudar quase o terceiro ano inteiro. E aí o destino quis, né, que eu viesse para Maringá. Meu pai queria me tocar de casa de qualquer jeito. Aí eu tinha feito vestibular de Sesumar também, passei, e meu pai deu, eu falei, eu quero a UEM, pai. Ele falou, não, vai em Maringá primeiro, depois se você quiser, você faz Sesumar, passa na UEM, e aí você escolhe o que você quer. E aí o destino quis que eu fosse para o Sesumar, gostei muito da turma, do curso, a professora Aline foi minha professora, tá? Então, a professora Aline, inclusive... A professora Aline foi minha professora e daí eu não quis, daí depois eu gostei muito do Sesumar e fiquei por lá e estou aqui então em Maringá, não sou de Maringá, tá? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Júnior, né, que eu acho que é uma realidade de muitos de vocês, tá? Eu escrevi essa palestra bem na época da pandemia, porque a gente estava tendo uma dificuldade muito grande em poder se comunicar com vocês, formandos e estudantes. O mercado mudou muito, então a gente buscava programadores, o mercado buscava programadores ou pessoas de tecnologia muito no último ano do curso. O negócio mudou de uma forma agora que se você passar no vestibular, você já pode começar a mandar currículo já, né? Então, a minha vida passou por Maringá nessa época e passou também pela VivaWeb. A VivaWeb é uma empresa que eu e meu sócio, ainda na época de estudantes do Sesumar, no segundo ano, a gente abriu e a gente ficou 3 anos aqui na incubadora, no Bloco 14. Hoje a incubadora continua no Bloco 14 aqui e num outro
espaço lá perto da rodoviária nova. Então, apesar da gente ser Sesumar, a gente ficou 3 anos aqui, praticamente no bloco 14, morando ali. A gente morava praticamente, porque eu trabalhava de madrugada ali. E a VivaWeb então passou, a gente trabalhou dentro da UEM aqui, né, fez bastante coisa dentro da UEM. E meu currículozinho já falaram ali, né, não vou ficar entregando muito a idade, mas então a VivaWeb já tem mais de 15 anos, é uma empresa de desenvolvimento web, que durante muito tempo ela foi prestadora de serviço. A gente fazia tipo, pensa assim, móveis sob medida. A gente, eu quero um sistema para um laboratório de biotecnologia. A gente ia lá e fazia. Não sabia nada de biotecnologia, mas ia lá e fazia. Né? Trabalhamos nessa época para a BS Bios aqui na região. A gente trabalhou nessa época para a Justiça Federal do Rio de Janeiro. A gente prestou 4 anos de serviço para o Ministério das Cidades lá em Brasília. Eu ficava 1 mês trabalhando com eles dedicado lá. E a gente aprendeu muito nessa época de serviço, mas cansou. E aí a VivaWeb hoje é uma empresa de produtos. A gente tem alguns produtos. Agora a gente é uma HR Tech, né, uma empresa de recursos humanos na área de tecnologia. E talvez, pode ser que o ano que vem VivaWeb nem chame VivaWeb mais, porque a gente vai mudar o nome para poder marcar essa virada de rumo, tá? Então, o objetivo da VivaWeb, que é o meu também, tá? É que junto a gente rema para tornar 100 milhões de pessoas mais produtivas. Tá? Então, os nossos sistemas, nosso objetivo é que eles atinjam 100 milhões de pessoas, tá? Que estejam trabalhando. Nosso foco sempre é o colaborador das empresas. Aqui uma fotinha de Maringá, né? Porque no slide a gente fala muito para fora de Maringá e a gente sempre quer trazer Maringá. Vocês conhecem bem Maringá, né? Tem essa notícia aqui, né? Só em Maringá a tecnologia da informação chega a mais de 1 milhão de faturamentos. Isso daqui já mudou, tá? Porque essa foto é 2 anos atrás. Mas assim, só para vocês terem uma ideia, se vocês tirarem, se você pegar a empresa de serviços, tá? Porque o agronegócio não é serviço, né? É commodity. Se você pegar serviço, a tecnologia aqui de Maringá, em relação a faturamento, ela só não fatura mais que as instituições de ensino e plano de saúde. Só. Tecnologia é a terceiro colocado. Por isso que vocês estão vendo políticos, prefeitos e planos de governo muito focados em tecnologia aqui em Maringá, porque movimenta muito dinheiro. Tá? Bom, e a gente tem daí a questão do Júnior, né? Porque mudou tudo de 2020 para cá. Vamos lá. Por que a gente está aqui para falar de Júnior, né? Por que eu estou aqui para falar de Júnior e não falar de outro assunto mais técnico, mais, né, mais da moda e etc. Não é esse Sandy Júnior aqui, tá? Mas é o seguinte, o Júnior ele precisa de um pouco de acompanhamento, né? Todo mundo que é Júnior precisa de um amigo ali, precisa de alguém, de um padrinho. Todo mundo tem alguém na mente, né, que o ajudou no começo. Então o Júnior, e esse cara que ajuda o Júnior no começo, ele se torna referência para o Júnior, né? Era para ser uma piada, mas tudo bem. O Júnior gosta muito dessa pessoa e você tem essa pessoa sempre muito querida, tá? Para isso. Então, mesmo que o Júnior de vez em quando seja um pouco distraído, parece que ele não está nem aí com o negócio, né? Não está muito focado, ele é uma pessoa importante para a gente, tá? E aí a gente tem uma pergunta a se fazer. Tá? Está sobrando Júnior ou está faltando Júnior? Agora é uma pergunta que eu quero a participação de vocês, tá? Primeiro, quem acha que está faltando Júnior no mercado, levanta a mão. Tá. Quem acha que está sobrando Júnior? Beleza. Nesse momento, essa pesquisa que tem um índice de erro aí, né? De mais ou menos uns 95% de chance de erro, aqui está dizendo que está sobrando, tá? Vamos lá, pela lógica, tá? Tem vaga para Júnior? Tem. Tem vaga para pleno? Tem também. Tem vaga para sênior? Também tem, tá? Essa é a minha lógica. Tem vaga para esses 3 tipos de pessoas. Só que veja o seguinte, um sênior voltará a ser júnior? Não. Um pleno voltará a ser júnior? Provavelmente não. Por que eu digo provavelmente? Porque às vezes eu conheço gente que é pleno numa empresa local e acaba indo se tornar júnior na Amazon. Às vezes acontece do pleno aqui passar para júnior numa empresa global. Mas geralmente, provavelmente um pleno não vai mudar para júnior.
Então, a minha conclusão, baseada nessas perguntas, porque eu sou da parte de exatas, né, é que o júnior é o único capaz de ocupar essas vagas no curto, médio e longo prazo. Os outros não conseguem ocupar essa vaga tão rápido. E o júnior quem que é? Porque daí o problema está aqui nessa parte, tá? Do ponto de vista de quem está buscando vagas, tá? Vou mais pertinho aqui. De quem está buscando vagas, o júnior geralmente é, tá? Isso daqui é baseado em experiência própria, tá? Não tem metodologia científica nisso daqui. Ele é quem está se graduando ou saindo da faculdade, quem está buscando, tá? É de cursos da área ou profissionalizantes, às vezes faz um curso e tal específico para alguma coisa. E a grande maioria precisa do dinheiro, tá? Então, os que estão buscando vaga hoje como júnior estão precisando do dinheiro por vários motivos, tá? Para alguns, não conseguiram um emprego, obrigará a escolher qualquer outra oportunidade. Essa daqui também é uma coisa que a gente tem visto nas entrevistas. E também a maioria vai escolher entre os primeiros 3 empresas que derem o ok para ele. Então você está buscando, você vai receber um sim, um talvez, daqui a um mês você recebe uma outra ligação, você vai escolher rápido o que você quer, porque você quer começar logo. Tá? Então esse é o ponto de vista, é o perfil, o persona que nós temos encontrado em quem está buscando essa vaga de júnior, seja para as áreas de desenvolvimento ou não, ou as áreas de desenvolvimento em conjunto, ou para outras áreas, porque hoje tem vaga para quase tudo, né? Mas aqui vai desde o atendimento, do suporte, do CX, do acompanhamento ao cliente, tudo mais. Tem mais coisa aqui também, tá? Tem quem já esteja trabalhando, tá? E esteja buscando uma nova oportunidade, aquele júnior que entrou nas 3 primeiras que escolheu, em uma das 3 primeiras, ou já entrou logo na primeira, não gostou muito do que escolheu, também está buscando, também é um perfil. E também tem aquele que está super confiante, ou não, depois de um ano trabalhando numa empresa, também está buscando vaga como júnior. Esses são as pessoas hoje, a maioria, que chega a currículo, e eu fiz uma pequena validação com outras empresas maiores que a minha, e a gente tem entendido o júnior dessa forma, tá? Com esse perfil aqui. Agora, do ponto de vista das empresas, né? O que as empresas elas estão buscando num júnior? Bom, aí aqui, para falar das empresas, a gente tem que buscar algumas referências, tá? A referência que mais me agrada, tá? É uma referência que eu busquei num livro, que quando eu comprei esse livro, eu achei que esse livro ele era de autoajuda, porque o nome dele é assim, Como se tornar um programador melhor. Aí eu fiquei, nossa, não é possível que eu vou comprar esse livro, né? Eu fiquei com esse livro na cabeça, até que eu comprei. E na verdade o que eu descobri só é que é uma tradução muito mal feita, tá? Para o português. Isso eu aprendi a parar de comprar livro pela capa. Eu compro o livro pelo título em inglês dele. Por quê? Tem um livro que ele é excelente para vocês que vão se apresentar e vão ter que se colocar à frente e tal. Tem um livro que se chama Better Presentation, né? Ou Best Presentation. Esse é o título do livro. O português traduzido dele, capa do assim, faça apresentações como Steve Jobs. Quer dizer, o título não tem nada a ver com o livro. É que o cara que escreveu, ele é fã do Steve Jobs e é baseado tudo em como o Steve Jobs fazia a apresentação. Por quê? Porque o Steve Jobs era considerado e é ainda um dos melhores apresentadores do mundo. Então falava as técnicas do Steve Jobs e tal. E o nome em inglês era Best Presentation. Mas o português falou, faça apresentações como o Steve Jobs. E esse livro aqui em inglês, acho que é Better Programmer, alguma coisa o nome. Não tem nada a ver, seja um programador melhor, tipo assim, enfim, mas foi a melhor autoajuda que eu comprei, tá? Esse livro, ele traz, o nome do autor chama Pete Goodlight, e ele traz uma matéria, né, um estudo, que ele chama de Dreyfus, é o autor desse estudo, que não é da área de tecnologia, tá? É uma pessoa de outra área, que mostra o caminho da aprendizagem. E aí é mais ou menos assim, tá? Esse modelo ele diz que, primeiro, ele acaba com o conceito de, a gente tem na cabeça esse negócio do Junior Pleno Sênior, como se fossem 3 etapas.
E esse cara quebra esse modelo de júnior pleno em 5, tá? Que daí ele chama, tá? O topo lá é o expert, né? E o primeiro ali é quem está começando. Então vamos imaginar que são 5 níveis aí. É o primeiro nível, que é o novato, tá? Tem algumas características, beleza? Ele não tem algum conhecimento ainda, mas ele não tem, tá? Ele tem uma tendência a querer buscar alguns resultados meio rápidos, tipo assim, sabe? O que isso quer dizer? Esse novato, ele tem que ter tarefinhas delegadas para ele, porque ele não vai conseguir pegar uma tarefa de 3 dias, porque ele é muito ansioso. Ele quer fazer e ver a coisa acontecer, piscar na tela. Então ele não tem paciência, ele não tem aquele jogo de cintura para buscar um resultado maior, tá? Ele não tem experiência, fato, tá? Ele precisa de algumas rules ali para ele poder se virar, tá? E ele também não tem muito conhecimento das próprias rules, ele não segue muito elas. Então você precisa ficar gerenciando ali. Esse é o novato, tá? Depois ele tem o que ele chama de iniciante, tá? Iniciante avançado, que é melhor do que o novato, tá? O iniciante avançado, ele já tem alguma experiência, ele já sabe buscar conteúdo, parece que não, tá? Parece que não, mas assim, tem uma coisa que não tem nas faculdades, nem na pública, nem na privada, que deve ser uma disciplina para todo mundo que entra na área de programação ou de tecnologia, que é assim, ó, tinha que ser uma disciplina que chamava assim, aprendendo a usar o Google, né? Que é fazer busca, você vive disso, tá? Na minha época, a internet não era tão acessível assim, a gente recorria para livro, para conhecido, né? Orava um pouco também, até rodar. Hoje não, hoje você tem que saber fazer busca no Google, tá? E buscar no Google não é só abrir o Google e ir lá buscar. Você tem que buscar pelos termos certos. As melhores pesquisas são em termos em inglês, tá? Então você tem que ter as manhas, né? Tem o famoso Ctrl+C do erro e colar lá e buscar e seja o que Deus quiser. Mas tirando isso, outras coisas você tem que fazer a busca, tá? Em qualquer área. Você quer, por exemplo, fazer uma tela bonita de login. Simples, você quer ter ideia, você quer ter insights, para não dizer que você quer copiar alguém, você quer ter insights. Você faz o quê? Best Screens ou Best Web Logins. Digita lá, vai aparecer artigo de todo jeito. Top 20, Top 25, Top 50. Clica. Se você procurar em português, fica muito limitado. Até porque hoje em dia, quem está escrevendo em português já não está escrevendo tanto em português, já está escrevendo em inglês por causa das buscas e porque essas pessoas estão buscando também emprego para fora do Brasil e estão treinando o inglês delas e escrevendo em inglês também. Eu não estou falando que você precisa, por enquanto, tá? Não estou falando que você precisa falar inglês e ser fluente, mas buscar em inglês e ler uma documentação hoje é meio obrigatório, tá? Outra coisa do iniciante avançado, tá? Então ele vai saber aprender, vai saber ensinar, vai saber algumas coisas, ele vai ter formas, tá? Ele vai ter algum jeito de conseguir esses objetivos, tá? Mas, tá? Ele já pode quebrar, tá? Algumas coisas em pedaços menores. Você já consegue explicar para ele, sabe aquele quebra-cabeça pequeno ainda, de poucas peças, não é o de 5.000. 5.000 peças é muito difícil de montar, mas aquele menorzinho você fala, ó, vai fazer isso, aquilo, tal, depois você junta e fica pronto o negócio. Ele já sabe fazer. O novato não consegue, o novato tem que falar, ó, faz essa pecinha aqui, não pergunta muito o porquê ainda, que você vai ver mais pra frente a mágica acontecendo, tá? Ele sabe também aonde buscar algumas respostas, isso é importante, tá? Já é alguma coisa do novato, do iniciante avançado, que o novato não tem. Ele consegue se concentrar, tá? Mas ele não consegue se concentrar muito em alguns detalhes ainda, ele está tentando, mas já há uma diferença, tá? Esses dois casos que eu mostrei aqui, eles diferenciam o júnior hoje que a gente conhece, tá? Esses dois momentos aqui tem a ver com o júnior. E aí, aqui que começa o problema, né? Aqui deu um erro 404, porque as empresas, tá? Para os iniciantes, o mercado está mais aberto atualmente do que para quem está se colocando como júnior. Por que dá um erro 404 aqui? As empresas não estão procurando novatos,
elas estão procurando iniciantes avançados. Por isso que todo mundo fala, tem vaga para júnior, mas eu não passo. Porque você não se encaixa no júnior daquela empresa. A empresa, quando ela quer júnior, ela quer um iniciante avançado. Alguém que já tenha tido alguma experiência, essa listinha aqui, ó, alguma experiênciazinha, que saiba fazer o aprendizado e até mesmo poder trabalhar junto com alguém, fazer 1 para 1, a pessoa vai se dar bem. Porque você vai pegar um novato e vai fazer 1 para 1, um outro programador ou alguém da área, ele não vai saber o mínimo, então vai dar problema. Então, as empresas estão procurando esse cara aqui, tá? E aí, como que as empresas, tá? Como que o mercado está mais aberto atualmente? Aí eu fiquei pensando nesse negócio aqui. Fiquei pensando, então aqui a primeira conclusão é que estamos procurando coisas diferentes. As empresas procuram uma determinada pessoa, que é o iniciante avançado, e muitas vezes os novatos estão tentando passar como júnior. Esse é o primeiro problema desse assunto, tá? Segundo ponto, tá? Eu fiquei pensando sobre, sei lá, tem que dar dica para o júnior, tem que orientar alguma coisa, mas esse negócio já é tão antigo já, né? Será que a gente precisa ficar repetindo a mesma coisa toda hora e tal? E aí agora tem os gurus da internet que ensinam como passar entrevista, como ser não sei o que e tal. O pessoal está comprando qualquer coisa agora, né? Parece que tudo que é de autoajuda e tal, o pessoal, até na área de tecnologia, o pessoal está comprando. E aí eu fui buscar uma matéria de dicas antigas, tá? Para mostrar que quem antigamente era a mesma coisa também, tá? E aí, será que boas e velhas dicas para iniciantes ainda estão valendo? Esse é o desafio. E agora eu paro para fazer a seguinte pergunta para vocês de novo. E de novo, é uma resposta de sim ou não, tá? Porque tudo mudou. O mercado mudou, o jeito de trabalhar mudou, a gente está no remoto e tudo mais. Então eu pergunto para vocês de novo. Será que dicas antigas, mas a sequência de lista, não uma dica ou outra, será que antigamente que as pessoas falavam, o que a professora Aline ensinava para mim antigamente, na opinião de vocês, vocês acham que essas dicas valem para hoje ou mudou tudo completamente? Quem acha que segue? Levanta a mão. Quem acha que mudou completamente? Ficou um nulo em branco ali. Tudo bem. Teve abstenções aí. Então eu peguei aqui uma matéria, tá? De um site lá de 2012 que chama 10 dicas. 10 dicas, né? Para você começar a carreira. E eu falei, eu vou bater nesse artigo agora. Vamos ver se as 10 dicas estão valendo e se elas fazem sentido. Primeiro, escolha um curso adequado. Beleza, né? Hoje em dia não é só curso, é o extra curso, né? Você tem que escolher mais coisas. Mas faz sentido. Não está errado, não. No mercado hoje em dia, tem quem fale que não precisa de curso, não precisa estudar, né? Não precisa de curso de graduação para se colocar no mercado. Aqui começam os primeiros gaps de erro, tá? Eu conheço pessoas que são autodidatas, que nunca estudaram, nunca colocaram o pé numa faculdade para estudar, que dão palestra hoje, que fazem tudo, mas são raras exceções, tá? Não é o padrão. E outra, vagas internacionais geralmente pedem equivalência de graduação, tá? Então eu já vi gente buscando vaga em Portugal, buscando vaga na Alemanha, principalmente. Os meus amigos, hoje os mais conhecidos, têm ido para a Alemanha e Holanda. Que eles pegam um curso parelho. Então teve um que acho que de uma federal, alguma coisa, que ele teve mais facilidade de entrar na empresa do que outro que não tinha uma faculdade no mesmo nível, né? E no caso da UEM, vocês têm a sorte, né? Porque vocês passaram aqui, competente de ter passado, e que a UEM é muito bem vista fora, por causa dos índices dela e tudo mais. Depende também das pesquisas que vocês vão fazer daqui para frente. Mas o curso é totalmente importante, tá? Porque o curso de forma geral, social dele e a graduação, eles fazem duas coisas que só o mercado ensina. Primeiro, você não está sozinho, você precisa de gente. Quando eu dava aula, agora eu parei, dei um tempo, tá, professora? Parei,
né? Depois de 10 anos eu dei uma pausa na parte de graduação. Mas até semestre passado eu estava dando aula. Você montava grupos dentro da... E vocês vão se ver nessa realidade. Você monta um grupo de 5, 6, vai ter um que não faz. E vai ter um que carrega os caras nas costas. Sempre vai ter um grupo desse jeito. Aí todo mundo fica reclamando, porque o fulano, você não entregou porque porque o fulano. Ó, tem gente dando risada. É porque é desse grupo, você está rindo demais. Ou você é o cara, ou você é o outro. Entendeu? Mas tudo bem. Aí tá lá, não sei o que, tal. Gente, na empresa não muda nada. A diferença é que a empresa vai conseguir perceber em 3, 6, 9 meses, 1 ano, quem que é o cara que está atrasando e vai mandar embora. E a faculdade? A faculdade pública reprova, a particular tenta negociar. Eu estou brincando, tá? Não é isso. Mas enfim, a gente não tem muito essa opção, tá? Mas tudo bem, esqueçam o que eu disse. Ficou gravado, né? Não tem mais vínculo empregadista, tudo bem. Segundo, tá? Você precisa se dedicar aos estudos. Isso é a dica ali. Dedique-se aos estudos, tá? Pessoal, aqui vale a ressalva. Não importa se você está na UEM, se você está na outra, se você está na privada e tal. Os melhores alunos, os que se destacam mais nesses cursos, todos, sem exceção, estão bem empregados. Eu não me lembro de uma turma que eu dei aula, que o melhor ou o segundo melhor aluno, assim, em relação à nota mesmo, não esteja bem empregado. A maioria está muito bem. E assim, eu nem me lembro de alguém que ainda não está bem, mas a maioria está bem. Então, essa daqui não é uma dica simples, ela é a dica, tá? O futuro de vocês depende muito do desempenho que vocês têm. Porque na área de tecnologia o que importa é resultado. As pessoas querem ver resultado. Aí tem algumas coisas que são meio aleatórias, mas tem comportamento também. O programador nunca é muito bem comportado, mas as empresas de tecnologia já se acostumaram com isso já. Mas a dedicação aos estudos é muito importante. Inclusive, né, vou citar um exemplo da época que eu tinha aula com a professora Aline. Tá? Eu estava lá no primeiro ano do Sesumar, 2004, acho que 2003, acho que é 2003. Aí eu tinha vindo de fora para estudar, morava em Marial, porque meu irmão morava lá, aí eu tinha que pegar aquele ônibus, né, ônibus amarelo da prefeitura, vinha e tal, mas enfim, era divertido. Aí meu pai e minha mãe falaram, primeiro ano você vai só estudar, então sua obrigação é com as notas. Falei, tudo bem, vamos lá. E comecei a estudar tudo, né, aquela animação. Chegou a primeira prova, eu só tinha 5 disciplinas, tá? Era engenharia de software, algoritmo e lógica e programação 1 com C, né, que era tudo a mesma coisa, era tudo na mesma matéria, metodologia científica com o professor Ali, tinha também aula de português e uma outra aula agora que eu, sei lá, vou esquecer para não cometer nenhum equívoco. Pois bem, chegou o primeiro boletim, né? Aí, programação não sei o que, 10. Engenharia de software, 10. Aí eu já fiquei animado, né? Não sei o que, 9,5. Não sei o que, tal. Chegou no METEP, 7,6. Professora Aline. Aí eu falei, tá. Aí, né, na época eu estava estudando, meu pai pegou o boletim assim, eu falei com meu pai esse final de semana, meu pai pegou o boletim e falou, ó, negócio assim, eu falei, você viu, pai? Eu tirei 3,10, só tem 5 disciplinas, tirei 3,10, eu tirei 9,5. Ele falou, quero saber desse 7,6 aqui. Quem que é a professora Aline, o que ela deu, por que você não tirou? Aí eu tive que explicar. E todo bimestre o meu pai perguntava, e que a professora Aline, você já se entendeu já? Recuperou as notas? Pois bem. Chegou, eu tenho uma frustração com o Sesumar também, porque o Sesumar, todo mundo que tirava notas médias acima de 8 ganhava uma camisetinha nesse ano que eu estudava. E todo mundo que era o melhor aluno da turma ia almoçar um dia com o reitor. No primeiro ano, que foi o ano que eu mais me dediquei aos estudos, eu não consegui ser o melhor aluno em nenhum dos bimestres. Eu peguei todas as camisetas, mas eu não fui o melhor em nenhum dos bimestres, porque tinha uma disciplina de português, que tinha uma pessoa lá que era o Gilmar, que ele conseguia as maiores notas nessa disciplina. E aí ele ia puxando, né? Tá, chegou no final do ano, chegou um certificado para mim, né?
parabéns Eduardo, tal, não sei o que, você é o melhor aluno do ano. Eu falei, nossa, bacana, né? Não ganhei a camiseta, nem tinha almoço com o reitor, né? Todo mundo que foi parcial ganhou, eu não, então eu tenho um pouco essa frustração. Porém, contudo, entretanto, por ser um dos melhores alunos, né, pelo menos em relação à nota, isso está comprovado que eu fui, no segundo ano, quando os alunos começaram a se juntar para montar uma empresa, eu só fui chamado para trabalhar com o meu sócio hoje, porque eu era dedicado, né? Porque eu fazia as coisas acontecer, fazia até trabalho para os outros, para ganhar dinheiro. E a gente fazia bastante coisa. Então, a dedicação aos estudos é importante. É ela que vai conectar vocês, tá? Quando eu dava aula no Sesumar, agora nem tanto, mas em 2014, eu contratava os alunos que eram os melhores da sala, no segundo e no terceiro ano. Vários passaram para trabalhar com a gente por causa disso. Então, a dedicação ela vale muito, tá? Então, regra válida também. Depois, procurar um estágio na área. Para quem tem a oportunidade de buscar um estágio, é a melhor coisa que vocês fazem na vida, tá? Porque o estágio não tem a pressão de um júnior que está entrando, que vai ter que entregar resultado. O júnior não fica muito tempo na empresa, o estagiário fica 1 ano se quiser, né? Ou mais, mas empresas geralmente vão no máximo segurar 1 ano. E você não tem muitas obrigações, você só tem que estar lá para estudar, para fazer a coisa acontecer. Essa máxima do estágio, ela se perdeu um pouco. Todo mundo já quer pular essa etapa. E isso tá matando os júniores, tá? Tá fazendo com que fique mais difícil as coisas. Porque as empresas estão tendo que se adequar em contratar júnior, né? Que ainda não tem experiência, e os estagiários estão ficando. Então, o próprio mercado, todo mundo junto, está se queimando. Na época da pandemia aconteceu isso. Quem era júnior virou pleno do dia para a noite, porque o mercado aqueceu. Quem era pleno virou sênior para poder subir o salário. E os júniores virou um breu, né? Não tinha como colocar júnior no time mais. E agora o mercado já está se readequando, porque, não sei se vocês acompanham, mas está tendo bastante demissão em massa nas empresas, né? Então, até o mercado americano tem demitido bastante. Então a coisa está se reorganizando. E o mercado é assim, ele vai se reorganizar. Mas os estágios hoje são uma oportunidade que tem, tá? Só que hoje, vocês, nessa época aqui, estão exigindo muito dos estágios. Na minha opinião, né, de algumas pessoas que eu converso. Porque o estagiário não tem muito o que escolher. Ele tem que ir lá e aproveitar, e se não gostar, sair, buscar outro e ir até achar. E hoje o estagiário está vindo muito, que eu já quero entrar para programar. Não vai programar, pelo menos no meu time não vai. Né? Eu vou ter vaga de estágio para tester, para agilista, mas para programador eu já desisti, porque hoje eu tenho um código que se tiver uma coisa errada, derruba 200.000 pessoas no dia. Dependendo. Se for na página inicial, então cai todo mundo. Né? Mas eu não posso. Quando eu era uma empresa de serviço, eu podia pegar o projeto lá da pessoa da esquina e falar, não, você vai fazer. Você fica responsável. Porque se acontecesse um problema ali, era naquele projeto. Né? Dava para fazer. Empresas de serviços contratam estagiários ou júniores para trabalhar, porque o risco é menor. Agora, empresas de produto é difícil. Vai ver o que é empresa de produto e o que é empresa de serviço. Por exemplo, a Equiform. A Equiform é uma empresa de produto. É um produto, 2, 3. Um erro ali, cai todo mundo. É difícil, é muito mais complicado. Inclusive, o Equiform é formado por pessoas da nossa turma também, né? Que se juntaram lá para fazer o Equiform. Estão lá até hoje. Então, isso tudo varia, tá? Vocês vão ter que escolher entre empresa de produto, empresa de serviço e também sobre os estágios que vocês têm que fazer. A vantagem do estagiário é que ele pode pular, não tem problema nenhum, até se achar. Você acha isso. Hoje, eu vejo pessoas exigindo demais dos estágios, tá? Então, eu acho que vale a pena uma análise melhor aqui. E estágio toda empresa está disposta a dar. Por quê? Porque o custo é menor do estágio e o risco passa a ser menor também. Então o estágio é muito bom e tem estágio em vários locais, tá? Seguindo aqui, tá? Aprender a falar inglês. Essa daqui eu não preciso nem chover no molhado. Então assim, dicas de 2012, tá? Nada muito fora do que a gente pode falar hoje.
Depois, tá? Aprender sobre plataformas móveis. Essa, na verdade, era uma dica lá em 2012. Tá? Essa dica aqui, ela vale, mas aqui eu trocaria o plataformas móveis por outro termo. Porque aqui você tem que aprender coisas novas. Isso daqui, de novo, tá? Tem um diferencial. E eu, fazendo um parênteses rapidinho aqui, essa questão do estágio não é uma regra, tá? Eu entendo que tem quem está fazendo curso, de qualquer universidade que seja, precisa do emprego para ter um salário, para conseguir pagar os boletos, né? Boleto não perdoa, né? Chega todo mês. Então tem, mas quem tem a oportunidade de fazer um estágio, começar o degrauzinho antes, é muito melhor, tá certo? E aqui vale a mesma coisa para aprender sobre outras coisas. Tem coisas que o mercado precisa para hoje. Para hoje. Se você souber, você está empregado na empresa X, na Y ou na Z. Porque você sabe aquela tecnologia que eles estão precisando. Só que tem muita coisa que não está empregando agora, que vai demandar você estudar, fazer muitas coisas. Essa escolha não é todo mundo que pode fazer, porque talvez é a vaga que vai ganhar menos, que não vai ganhar mais, e etc. Tá? Mas isso é uma escolha que alguns de vocês podem fazer. E esse pode fazer é muito importante. Na minha época, tá? Era 2005 que eu estava começando a me formar, 2005, 2006. O que dava dinheiro mesmo era programador Java desktop, Delphi. Aí o Java já era meio que tipo assim, uma evolução do Delphi, e a galera estava indo lá, e aí tinha pouca gente no mercado Java, e estava se pagando super bem. É na época que o Cesumar fez uma pós de Java que lotava as salas, né? Nossa, lotava. Tinha uma galera de DBA, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação, a primeira, que é em banco de dados, o pessoal só mexia com banco e tal. E o mercado de web, que nem tinha mercado de web ainda, era mato. Não tinha web design. JavaScript não existia naquela época. Só para JavaScript fazer um alert na tela e olha lá ainda. Então era nada. Não tinha esse cargo de front-end que vendem hoje, não existia em 2005. Existia dois cargos, o Webmaster e o Web Designer. O Webmaster era o que cuidava de sites. Meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica como Webmaster. E existia o Web Designer, que era o cara que desenhava as telas e fazia. Só, acabou. Nessa época, tanto eu quanto o meu sócio Diógenes, a gente falou, não, nós vamos fazer web. Nós vamos viver de web, tanto que o nome da empresa é Viva Web, né? E nessa época não era o que ganhava mais, não era o que tinha, era o que a gente acreditava. Então, quem apostar, porque é uma aposta também, tá? Pode dar errado. Mas quem puder ver as coisas do futuro, a médio prazo, longo prazo, vai colher muito mais do que quem for para o mercado. Então, hoje, o mercado está precisando de Java. Desesperadamente. Maringá é Java. Não vou ser, eu sou programador PHP, tá? Mas assim, programador Java aqui, se souber fazer o mínimo, está contratado. Mas é o que vai ter no futuro? E aqui eu faço também um outro parênteses que eu até estava conversando com a professora no começo da palestra. Na minha época, era a web que a gente via como futuro. Lá por 2010, veio os aplicativos. Quem apostou em aplicativo, como o celular mandando no mundo, todo mundo tendo usar o celular na mão igual é hoje, também pegou a segunda onda, pegou essa onda, se beneficiou muito, né? E agora, tá um pouco, o delay está um pouco maior, não explodiu, mas na minha visão, tá? Inteligência artificial é a próxima onda. Eu vou terminar, vou me especializar em inteligência artificial, vou ter um emprego aqui? Não, não vai. Em Maringá? Não, não vai ser super concorrido, tá? Vou ter lá em São Paulo? Ah, São Paulo pode ser. Fora do Brasil? Com certeza, vai ter. Mas uma hora o mercado vai precisar. Na minha época, nenhuma empresa de Maringá tinha front-end no time. Hoje você vai na DB1, quantos front-end tem lá? Eu conversei esse dia com um time de 25 pessoas, 12 era front-end. Imagina que esse cargo em 2005 não existia. E com inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Com uma vantagem de que eu acho que é mais difícil. Então quem conseguir se especializar nisso, vai ter muita vantagem, tá? Porque fazer tela é gostoso, você faz, vê, o cliente elogia a tela de todo mundo. O coitado do cara que está no back-end nunca é elogiado. Ele só é xingado virtualmente quando dá problema, né? Agora quem faz tela, o mundo é lindo. Inteligência artificial é a mesma coisa. Então eu
gosto muito dessa área, tanto que estou tentando estudar uma nova pós em inteligência artificial para ficar mais atualizado em relação a isso, tá? Um outro item, que é uma dica antiga, seja curioso. Eu não conheço ninguém que deu errado, que deu certo, que não fosse curioso. Todo mundo está envolvido com coisas, né? Aqui eu sei que tem um grupo do PET aqui, que faz os eventos, que está lá. A gente aqui em Maringá tem um grupo que chama Dev Paraná. Eu digo porque eu estou um pouco envolvido, não muito, mas o pessoal faz evento, tudo toda hora. Antes da pandemia, tinham 15 grupos que se reuniam a cada 15 dias, eu cuidava do grupo de PHP, e a gente precisa ficar junto e ficar vendo o que as outras pessoas estão fazendo, né? Outra coisa, avalie se você precisa de um diploma, tá? Esse daqui é o problema do não precisar fazer curso, né? E aqui eu só troquei, tá? Fiz uma adaptação ali na dica, para você avaliar de fato esses aspectos. Porque muita gente também está achando que depois que terminar o curso, está empregado. E não é bem assim que funciona, tá? Não é só o curso, são várias outras coisas. E ainda nessa parte de dicas, tá? Tenha foco no network. Esse daqui é o mais importante de todos, tá? Porque além de você ser bom, você tem que ter uma boa relação com os outros, porque é um colega teu que foi para uma outra empresa, um cara que sabe que você é bom que foi para outra, que um dia vai poder te chamar, tá? Ou o fato de você ser conhecido de alguém que vão te chamar um dia para fazer alguma outra coisa, e assim por diante. Então, o meu network, por exemplo, com a professora Aline, permitiu que quando tivesse um evento aqui, ela me chamasse. Então, esse network ele é muito importante. Na minha época, antes da pandemia, e desde 2006, por aí, o network é evento. É palestra, é ir lá e escutar um pouco, falar um pouco e fazer, né? Então, e nisso eu fui conhecendo muita gente. E essas pessoas que eu conheço hoje são pessoas que são de total confiança minha, né? A gente entre conhecidos assim e amigos, né? A gente não tem um convívio muito grande, mas, por exemplo, eu fiz para mim uma mentoria com os meus amigos que já estão num outro nível assim. E esses amigos meus, alguns moram fora, outros tal, não vou citar nomes, mas eu conversei com um recentemente que ele está como principal engineer, né? Então ele é o desenvolvedor principal, o engenheiro principal de uma empresa que tem 2.000 programadores trabalhando lá. E ele pegou uns 15 minutos para a gente conversar e ele contando do como que foi as coisas lá, de como que estão. Isso é network. Quando que eu vou ter 15 minutos da agenda de uma pessoa dessa para conversar? Né? Se eu fosse só, te conheci pelo LinkedIn e tal, vamos lá, não dá. Recentemente, de tanto eu conversar com o Silvio Meira, eu consegui conversar um pouquinho com ele, trocar umas 5, 6 coisas, que o Silvio Meira, para mim, é o melhor autor hoje do Brasil em relação a coisa de informática e de negócio. Então, o network é muito importante. O network começa aqui, tá? Porque network é uma rede. Então, você pode se conectar com 80 pessoas, e essas 80 você vai se conectar no futuro. Depois, para finalizar, pesquise vagas na internet. O que é o pesquisar? Vejam o que o mercado está querendo, quais que são as vagas legais, o que são empresas legais, o que não são. Tem empresa que até massagem está dando durante a semana aí, nas empresas aqui. Maringá tem uma que faz isso, não sei se faz mais, mas na época agradou bastante gente que tinha lá 1 hora de massagem, meia hora de massagem por semana na empresa. Era uma beleza, né? Mas vocês precisam pesquisar para ver o que está procurando, tá? O que as empresas estão buscando, o que vocês querem. Tentem, se for possível, não focar no dinheiro, porque eu não tenho nada contra Java. O Arthur, se estivesse aqui, já ia estar bravo, né? Mas eu não tenho nada contra Java, mas não é porque Java está pagando mais que ela é a melhor linguagem, tá? Eu tenho uma birra com essas coisas. Então, assim, sei lá, tentem ver o que vai funcionar melhor para vocês. E por fim, tá? Prefira empresas, nesse primeiro momento, que estejam dispostas a trabalhar com formação, tá? Tem empresas muito grandes fazendo formação de programadores hoje em dia, né? Magazine Luiza, as Big Techs estão fazendo, tem curso de graça na Amazon para fazer, evento na Amazon de graça para fazer. Lógico, daí precisa de um conhecimento e tal, uma questão mais de língua, mas no Brasil tem também, então dá para fazer. A questão só é se quem tem a oportunidade e quem não tem. Tem gente que eu entendo que não possa, né?
Mas veja, na minha época, não tinha tudo isso que tem hoje. E eu acho que se tivesse, eu ia ficar meio confuso com o que dá. Só que tem que tomar muito cuidado com o que vocês vão escolher. Então, revisando aqui, as 10 dicas que se davam antigamente continuam sendo válidas. Não é esse o problema, tá? Mas é o seguinte, o mercado muda, as profissões mudam, as pessoas mudam, por que as dicas permaneceriam as mesmas? Por que o caminho para o júnior, o melhor, é o mesmo de antes? Tá? E aqui eu tive que pensar de novo mais um pouco. O seguinte, tá? Possivelmente, isso é uma resposta minha, as bases são as mesmas, os fundamentos não mudaram quase nada nas últimas décadas. Essa é a minha percepção. Tá? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Vocês conhecem esse cara aqui? Quem conhece o Fábio Akita? Já assistiu um vídeo? Beleza. Estamos aí na meio... Quem não conhece, pesquisa, porque no mínimo é stand-up, que vocês vão dar risada, porque ele xinga, fala mal de todo mundo e tal. Mas o Fábio Akita é um cara que lá em 2000 e bolinha, ele tocava a comunidade de Rubem Reis no Brasil. E ele traduziu um livro, que na época não, né? Chamava Get Real, o livro, né? Caiu na Real, ele foi um dos tradutores. Na época eu comecei a seguir o Akita desde aquela época, por causa dessa tradução que ele fez para o livro. Para quem não sabe, o livro Get Real, ele é muito legal, né? Podem buscar aí, tem na internet o e-book dele, o PDF, mas se não tem a versão no próprio site. Quem fez esse livro foi o Basecamp. Quem já ouviu falar em Basecamp aqui, de nome? Quase ninguém, né? Basecamp é uma empresa de gerenciamento de projetos, que foi os caras em três, desenvolveram o Ruby on Rails para fazer o Basecamp. Em três pessoas em time zones diferentes, tá? Esses caras que são três, né, que eram três, agora são dois. Um é muito famoso, que é o DHH, o arroba dele, e o outro é o Jason Fred, que escreveu o Get Real, tá? E o Akita é um seguidor lá desde o começo desses caras. O Akita, eu conversei com ele ano passado num evento. A gente fez um painel, eu e ele, e mais o outro menino da TecnoSpeed, o Rodrigo. A gente trocou muita ideia sobre iniciante. E o Akita, ele tem alguns pontos de vista sobre iniciante muito legais, tá? Vocês levam vantagem em trabalhar com o Akita, porque ele só contrata de faculdade pública, tá? Ele não contrata de faculdade privada, porque é muito difícil passar nos testes dele. Geralmente ele só monta escritórios em cidades que tem uma federal ou uma estadual, não faz em outras cidades. Então ele é bem crítico em relação a isso. Tem um vídeo dele que explica, e ele explica só o porquê, porque quiseram cancelar ele. Na verdade quiseram cancelar ele semana passada, mas é por causa de política. Mas quiseram já cancelar ele antigamente por causa disso que ele falou, que não aceita faculdade privada, e ele explicou os porquês. O Fábio Akita tem um vídeo que chama Conhecimentos Básicos para Iniciantes de Programação. Esses vídeos vocês precisam assistir, tá? Hoje o Fábio Akita, ele é, digamos assim, o influencer programador que eu mais respeito e que é mais respeitado no YouTube. Acho que ele tem 200 mil seguidores, alguma coisa assim, e ele faz vídeos de 1 hora, é meio cansativo, mas os vídeos dele são excelentes, tá? E aí o Fábio Akita, ele fala em alguns vídeos sobre essa questão dos fundamentos não terem mudado. Os fundamentos continuam sendo a mesma coisa, tá? Bom, no final das contas, e ainda mudou alguma coisa para o júnior de hoje? E aí, não intencionalmente, quer dizer, bem intencionalmente, tá? O que eu quero é que vocês reflitam, tá? Tem várias coisas que eu estou falando, tá? Mas segundo o livro Faça Apresentações como Steve Jobs, vocês têm que sair daqui com 3 coisas na cabeça. Eu não sei quais vão ser as outras 2, mas uma eu quero que vocês se lembrem do dentista, tá? Se lembrem do dentista. Por quê? O mercado está cada vez mais especialista. Basta olhar para as vagas de emprego. Tem o front-end, tem o back-end, tem o cara da IA, tem o BI, tem o cara que é CX, tem o cara de atendimento, tem o cara de implantação. O que mais tem de vaga aí? Oi? Segurança. Putz, segurança é o top. Além de IA, segurança também investiria bastante, tá? Teste, tem o testador, tem um monte de vaga. Isso não tinha antigamente, tá? Isso tem agora. E aí, deixa eu ver se eu anotei isso, tá? Não? Mas é o seguinte,
O dentista, quem foi no dentista no último ano aqui? Se não levantar a mão fica feio, né? Mas tá. No dentista você vai lá, você vai não para fazer uma limpeza, sei lá, porque está programado e tal, você vai. Aí ele vai lá, né? Todo dentista vai lá, né? Ele olha, aí ele fala assim: Ih, achei um negócio aqui. Que é? Não, rapaz, acho que tem um canal aqui para fazer. Ele falou: oh, meu Deus do céu, lá vai. Quanto que fica? Não, não é comigo não, eu tenho um amigo meu para indicar. Você vai lá nele, está aqui o cartão. E você vai no cara do canal. Aí o cara do canal senta lá, mas ó, viu? Precisa de um raio-x aqui do teu dente, viu? Que aqui não ficou bom não, tal. Ah, então quanto que fica? Não, não é comigo não, tem um outro amigo meu aqui, um outro tal que pega e faz. Os dentistas é o melhor exemplo do que está se tornando o mercado web hoje. Está cada vez mais especialista, porque os dentistas, eles precisam produzir, porque o tempo deles é limitado. O tempo deles é limitado. Não adianta eles quererem pegar tudo, sendo que às vezes um é muito bom em, sei lá, canal, né? E ele vai ser produtivo fazendo canal, ele vai se especializar fazendo canal. Então para ele é muito melhor continuar fazendo canal, porque o tempo dele é limitado. E nas partes de TI está acontecendo isso, muitos cargos. Então, assim como o dentista tem lá o que faz canal, o que faz limpeza, o que é só de aparelho, o que, sei lá, arrancar dente, acho que quase todos arrancam, né? É meio padrão. Mas, enfim, aí cada um tem lá o seu segmento. Eu sei que a professora Aline entende da área, né? Mas, enfim, eu sou bem raso, tá? Não manjo nada. Na verdade, eu sou só cliente, só. Mas, assim, TI está do mesmo jeito. Então, vocês vão ter que se especializar. Qual que é o problema de se especializar muito júnior? É escolher errado. O que é escolher errado? Escolher o que você não vai gostar. E aí, a vantagem de ser mais generalista é que você começa genérico e depois você vai afunilar onde você gosta. O problema do mercado especialista é que se você escolher errado, você vai ter que rever, porque você às vezes é um pleno especialista, vai ter que voltar a ser um júnior de uma outra área. Então o mercado está cada vez mais especialista, tá? Cada vez mais mesmo. E aí o que na verdade são, o que é na verdade a especialidade? A especialidade que a gente vê é a ponta desse iceberg, mas embaixo dessa especialidade estão outras coisas, tá? Vai estar os famosos fundamentos que você tem que ter, que aí é genérico, que aí ninguém vê, mas é genérico, tá? Você vai ter skills, tá? O que são as skills? São as habilidades que vocês têm. Isso você só aprende muito trabalhando com outras pessoas. Habilidade de comunicação, de comportamento. E isso vem muito com a maturidade. Você não nasce com isso, você fica bom nisso, tá? Eu, na minha época de júnior, era terrível, não era muito disciplinado. Hoje em dia eu já sou bem mais disciplinado. Por quê? Porque você aprende isso? Não, porque você precisa ser disciplinado, né? Antigamente eu podia me dar o luxo de trabalhar 10 horas por dia, 14 horas por dia. Hoje eu não posso, tenho que chegar em casa às 6 e pouco, fazer o turno com meus filhos e boa, né? E amanhã acordar às 8. Então assim, meu código hoje é de muito mais qualidade. Eu não quero ambiente cair no final de semana. No final de semana eu quero curtir com os meus filhos. E quando você é júnior, você não está muito preocupado com isso, você está preocupado em entregar, né? E aí acaba saindo umas coisas erradas. Então essas skills de comportamento, elas são muito importantes mesmo. E também tem a questão, tá, das atitudes, tá? As atitudes hoje, elas fazem muita diferença no júnior. O que é atitude? É o quanto que você está disposto a abraçar alguma coisa e fazer. Porque é o seguinte, tem gente que, sei lá, tem uma renda familiar muito boa, tem condições muito boas, aí às vezes não dá o valor para uma vaga de estágio, porque, cara, eu já escutei várias vezes pessoas falando assim: ah, mas por que eu vou dar bola para isso? O valor do estágio ou do júnior mal paga a parcela do carro, né? Acontece muito disso, só que são atitudes, você tem que levar a sério. Se você está disposto, vai dar certo. Então a questão das atitudes é muito importante, muito mesmo. Então tome cuidado com a atitude de vocês, porque a atitude é muito difícil de você reverter, né? Você técnico, hoje você pode não ser bom e amanhã ficar. Agora a atitude é muito difícil você não ter e amanhã passar a ter. Você vai ter que aprender na dor, e isso não é legal. Então tudo é sobre atitude.
tá? A maioria das coisas para o júnior hoje é sobre atitude. Você vai ter que tomar algumas decisões. Se for para ser estagiário primeiro, tem que fazer a coisa valer a pena. Esse daqui é o livro que eu falei que parece um livro de autoajuda, tá? Como ser um programador melhor. Eu fiquei sabendo que recentemente tem uma empresa grande aqui de Maringá que antigamente estava dando, para cada novo programador que entrava no time, estava dando esse livro aqui, né? E é bom que dê mesmo, porque esse livro ele é muito bom, ele não está desatualizado assim, porque ele trata de fundamentos, então fundamentos são sempre muito bons. E esse livro aqui, se eu pudesse dar uma dica para vocês, comprem esse livro aqui, que esse livro vale a pena a leitura dele, tá? E a lição mais importante que eu aprendi nesse livro de autoajuda é isso daqui, ó, tá? A gente tem 3 coisas para sair hoje. Se lembre do dentista, tá? E se lembre disso daqui. Nesse livro, esse autor ele mostra qual que é o ciclo, qual que é o caminho feliz para uma carreira que todo mundo tem na mente enquanto é júnior. Então, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: bom, primeiro eu vou começar. Eu vou começar me querendo me tornar um programador melhor, ou um profissional melhor. Vou começar. Depois, eu vou verificar, né, eu vou descobrir o que é ser um programador melhor, ou o que é ser um bom profissional, um bom programador. Depois, eu vou para a parte, né, que eu vou trabalhar essa parte de programação. Né, eu vou trabalhar e tal, vou melhorar, eu vou ver como que isso funciona e tal, e depois eu vou aprender e vou ficar. E aí depois eu chego no final que já está tudo certo, está tudo bacana. Então, ele verifica, tá? Ele mostra no livro que na nossa cabeça hoje, nesse momento, tá? Isso daqui é um ciclo que tem início, meio e fim. Isso é a cabeça de todo mundo. Como que eu vou fazer? Porque, pessoal, eu não sei se eu estou com tempo, como que está meu tempo? Tá? Então tá, hoje, tá, no mercado nós temos um problema, um probleminha, que é o seguinte: todo mundo está vendo o Neymar na área de TI, está vendo aquele cara trabalhando da casa, com o setup montado, fazendo o horário que ele quiser, trabalhando assíncrono, que a gente chama, né, que não é real time ali com o time, o cara pegando o notebook e indo lá tomar alguma coisa, indo na praia. Eu não sei se todo mundo gosta de praia, eu não gosto, né, mas enfim, não é muito a minha visão de conforto, mas tem gente que vai lá ver o cara na praia, tem gente que é meio nômade, né, que cada semana está num lugar trabalhando e fica postando foto. Eu tenho pelo menos 3 no Twitter que é desse jeito, toda semana está num lugar e fala vantagens do remoto, né, vantagens de trabalhar com programação, e a gente põe na cabeça que é isso, que na semana que vem eu vou ser empregado e tal. Eu já escutei, por exemplo, gente que não queria entrar numa vaga porque, porque a empresa, eu só quero se for 100% remoto. Aí, tá, a gente está vendo muita coisa bonita. Você está vendo, então assim, você está vendo o Neymar lá com o carro do ano, fazendo as coisas acontecer e tudo mais, mas não é bem assim. A realidade é que não tem esse fim. Se você quer ser um profissional bom, ou entrar num ciclo de ser melhor, entenda que você nunca vai ser bom. É um ciclo. A hora que você termina, você tem que começar de novo. Segundo, tá? É que aqui também não tem um começo. O começo depende de você querer ser um programador melhor, ou um profissional bom. Porque, gente, vamos pegar o caso de vocês aqui hoje, estudando. Não precisa apontar o dedo para o colega do lado, tá? Quantos vocês conhecem alguém da turma? Eu só quero que vocês levantem a mão. Quem aqui conhece alguém da turma que parece que não tem interesse nenhum em aprender? Tinha que ser maioria, hein? Por quê? Nem todo mundo quer ser um bom aluno. Vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Eu só não pedi para apontar o dedo para o colega, mas assim, não é de uma turma inteira, muitos não querem ser bons alunos. E você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, a gente tem uma ideia de que vai ser um programador bom, um profissional bom, só porque a gente quer. Não é. Você precisa ter atitude. Então, esse ciclo, ele continua durante muito tempo. E o júnior precisa entender primeiro, querer primeiro ser alguém bom. Depois ele tem que vislumbrar em quem ele vai mirar,
com quem que ele vai aprender. Isso pode ser no local de trabalho, o cara mais velho da empresa, ou aquele cara que você está se dedicando e tal, ou pode ser algum cara da internet, enfim. Você tem que ter esse conceito para você poder chegar lá. Depois você tem que ir aprendendo com isso e depois simplesmente começar tudo de novo. Porque o começar de novo que é gostoso. Você tem que começar de novo toda hora, né? Você tem que saber que o que do jeito que está não está bom e tem que seguir tudo de novo. A gente na empresa, em 2012, a gente estava faturando muito dinheiro, estava no auge assim, né? Na época a gente estava com quase 30 colaboradores, 25 mais ou menos, e faturando bem, mas trabalhando muito, mas muito mesmo, muito mesmo. Eu trabalhava assim de acordar de madrugada, às vezes porque eu já tinha dormido minhas 8 horas lá, e domingo eu falava, putz, mas eu tenho um e-mail para responder de um cliente aqui, geralmente era a Justiça Federal, né, que eu falava, nossa, tem um projeto que eu não posso atrasar, esse daqui, né, porque se a Justiça me processar, como que eu vou, né, qual que é a chance de eu ganhar da Justiça, né? E aí, eu ia lá trabalhar, e a gente pegou e falou, não, esse jeito que está aqui não está legal, a gente quer ser uma empresa de produto. E basicamente em 2014 a gente foi para São Paulo, fomos para participar de um evento com investidores e os caras falaram, ó, vocês são muito bons, vocês fazem quase tudo e não tem um foco, né? Então vocês não têm ainda maturidade para receber investimento em virtude disso. E a gente saiu de São Paulo pensando assim, bom, a gente vai achar que aqui em Maringá todo mundo achava que Web linda, tudo bem, vocês estão crescendo, tal, e lá em São Paulo a gente apanhou com uns cachorros. Aí saímos do evento, eu e meu sócio, e falamos assim, bom, a gente ou pode sair daqui achando que esses caras estão errados, ou a gente pode sair daqui mudando. Na época eles falaram, era 2014, eles falaram, ó, vocês só crescem contratando gente, isso não é escalável, não está legal, precisa ser escalável, precisa contratar menos e faturar mais, e vocês só crescem contratando e tal. Bom, a gente mudou para produto. Basicamente, posso dar um exemplo aqui que de, sei lá, 2 milhões de faturamento no ano, a gente de 2014 para 2015 baixou para 400 mil no outro ano. Em questão assim, de 8 meses. Sangrou caixa, negativo. De 25 colaboradores e um sobrado que a gente ocupava ele inteirinho, a gente passou para 7 pessoas. De modo que todo mundo foi para uma sala só para ficar todo mundo junto para terminar o produto que a gente tinha escolhido desenvolver, que era a intranet, né? Isso em 2015. E aí isso teve a crise no Brasil, né? Foi bem na época da Dilma, do impeachment e tudo mais. Aí foi ladeira abaixo. A sorte é que a gente não estava precisando vender, então para nós não teve crise, porque a gente já estava no vermelho, né? Então acertamos, né? E a coisa desandou. Mas a gente se preparou, e nisso a gente criou o Viva Intra, que é uma intranet que hoje tem mais, se eu entrar hoje aqui no meu painel, vai ter mais de 100 mil pessoas conectadas nesse momento, né? Mas ao todo, assim, é muito mais gente do que isso, e hoje é usado por várias empresas, né? Das quais eu não posso ficar citando o nome, porque a gente tem contratos de sigilo com essas empresas, mas tem bancos usando, tá? Algumas estão no nosso site que a gente pode divulgar, tipo Cicobi, Unimed e tal, tem outras que eu não posso divulgar, mas assim, coisas grandes acontecendo, e hoje a empresa já está com 40 pessoas de volta, e eu tenho uma vantagem muito boa, que eu posso dormir um pouco agora no final de semana, né? Porque é uma empresa de produto, eu sei que na segunda-feira a coisa vai estar lá acontecendo. E aí, sobre a pandemia, né, o que deve mudar? Os fundamentos nunca vão mudar, os fundamentos continuam o mesmo, mas as adaptações vão, que são as suas soft skills. Aqui, na verdade, era uma propaganda para o site da Psicoeb, porque a gente tinha um programa de treinamento, que agora está pausado, tá? E aí eu deixo aqui, por fim, uma frase que é minha, né? Que a nova revolução, ela já é digital, certo? E tudo que ainda virá, será com grandes ideias e muito código. Eu sou um defensor de programador, tá, gente? Então, a minha bandeira sempre é que quem sabe código, tem uma frase do Silvio Meira, que é assim, que quem sabe programar nunca será programado, né? Então fiquem com essa frase na cabeça, não é minha, mas é muito bonita, eu queria ter escrito ela, mas eu defendo muito quem escreve código, porque eu acho que a gente vai ter um futuro muito brilhante, então depende muito de vocês, tá? Eu espero ter contribuído e fico aberto para dúvidas.
aqui um cartão de agradecimento do senhor. Obrigado pelo senhor. E, gente, agora a gente vai ter um pequeno intervalo. Alguma dúvida? Não? Qualquer dúvida? Ele tem uma dúvida ali, ó. Eu trabalho como pentester web, né? Hoje você trabalha como tester? Pentester. Pentester. Acho que é curto. Eu percebo assim que a maioria dos programas das vulnerabilidades de softwares, eles estão relacionados ao desenvolvimento. Você acha que é importante o desenvolvedor júnior explicar também a questão do código mais seguro, como implementar o código? Sim. Bom, então, qual é o seu nome? Felipe. Felipe falou que trabalha com pentest, tá? Para quem não sabe, pentest são uma forma de você testar testes de penetração nas aplicações, tá? Então, é um assunto muito voltado para segurança, está em alta também, tá? Segurança está muito em alta, vocês sabem, né? Tem gente sendo invadido quase diária, aí, história e agora com a LGPD, então. O programador hoje, o que acontece? O júnior, na verdade, as grandes empresas, o código dele nem chega quase a ter problema, porque o código dele nem deveria estar chegando no nível lá, de um pentest alcançar, por exemplo. Mas uma coisa que eu não tive, que eu me culpo bastante, é uma mentalidade, né? Vocês gostam dessa terminologia que é mindset, né? O mindset de teste, eu não tive, tá? E esse mindset ele faz muita falta hoje para mim. Que é o quê? Saber a diferença de um teste unitário, de um teste de unidade, né? Um teste de segurança, e escrever o código para ser testado, fácil. Porque o programador gosta de resolver problema. Às vezes o código fica muito grande, né? Um método lá que faz 4, 5 coisas diferentes. O cara que vai testar, desanima de testar aquele código. Porque não tem, imagina um carro que foi feito para andar na rua, na estrada, na chuva e na água, né? Como que você testa um troço desse? Qual que é a chance do teste dar bom? Não é muito difícil. Então as pessoas separam isso daí. E aí você vai fazer um teste de segurança, um pentest, pega. Pega por quê? Porque alguém esqueceu de alguma coisa. Então assim, só que isso é maior, sabe? Isso é uma cultura de teste. É o mindset das pessoas tem que ser voltado para teste. E as pessoas não têm essa cultura. E aí sai uns códigos meio assim, de qualquer jeito, assim. E isso é um problema. Hoje em dia, no futuro, nesse mercado de especialistas, quem não souber escrever testes está lascado, tá? É teste para front-end, hoje tem teste para tudo, para banco, tem teste para back-end. Inclusive, eu tenho um amigo muito próximo, que é o Júlio de Lima, né, que também ele dá muitos cursos sobre teste. E quando ele veio a Maringá, uns 2, 3 anos atrás, o Júlio deu um teste para explicar como você escreve testes para inteligência artificial. Porque é um teste diferente também. Como que você testa a inteligência artificial se você não sabe o que ela vai te responder, como que ela vai se comportar? Então, assim, o teste hoje é uma das coisas principais. Eu não sei como que estão, com certeza não tem isso na grade desenhado dessa forma, mas hoje uma das habilidades que qualquer desenvolvedor tem que ter é de teste e é de segurança, tá? A gente na semana passada passou por uma auditoria ISO na empresa, e é uma ISO de segurança, 27001, e uma ISO 27701, que é de privacidade de dados. E saiu um relatório lá, a gente vai certificar até o final do ano, né? Estamos na tentativa. E era uma auditoria interna, mas já era com um auditor de verdade. E o auditor foi querer pegar umas coisas lá, né? Foi lá olhar e tal. Aí ele falou, bom, quero esse programador aqui. Aí chegou o programador lá e falou, viu, você tem acesso a dados de cliente? Não. Você tem acesso ao código principal? Não. Daí ele falou, mas quem tem? É o Bona e o Bonotto, que é eu e meu outro sócio agora também. Aí, tá. E se os dois ficarem doentes, como que você faz? Não sei, só sei que eu não tenho acesso. Deixa eu ver teu computador. Pegou o computador dele, abriu tudo, tentou procurar e não pegou nada. Aí, a gente foi, numa avaliação dessa, você toma algumas não conformidades, mas nessa, a gente foi bem elogiado. E daí aconteceu uma coisa engraçada semana passada. A gente tem 2 colaboradores novos do atendimento, que eles vieram de grandes empresas aqui de Maringá. Não vou citar nomes, tá? E aí chegou para nós o seguinte, não, porque na conversa com o fulano de tal, falou que lá no lugar tal que ele trabalhava, o programador tinha acesso à view do banco para fazer consulta, para tentar ajudar o cliente a entender o problema. Aí eu peguei e falei assim, não, aqui não vai ter acesso não.
Primeiro, porque eu não confio. Segundo, porque eu não vou dar brecha, não vou dar sopa para azar, né? É bem restrito. Então, assim, questão de segurança, de mindset de segurança, hoje, por causa desse negócio da LGPD, né, e da questão das certificações, não passa. Não passa. Então, assim, na ISO tem bem escrito lá na BNT, lá que é assim, menor privilégio. Aí o auditor vai naquele ponto, menor privilégio. Se na tua máquina tem código que não precisa, ou que faz muito tempo que está lá, você nem está usando, hoje reprova na ISO por causa disso. Então a gente tem que fazer um controle muito intenso nos computadores de todo mundo para tirar. E a segurança hoje é o que vai quebrar as empresas, né? Amanhã, por causa desses vazamentos de dados. Então, vocês que estão lá, não sobra para vocês, para quem não for abrir empresa, né? Nunca vai sobrar, mas hoje toda empresa tem que ter um DPO, né? E esse DPO responde criminalmente e civilmente pela empresa, pelo vazamento de dados. Muito obrigado novamente, Eduardo. Mais alguém tem alguma dúvida? Tem uma dúvida lá. Qual livro que você recomenda para quem está começando a programar agora, além desse que você falou de programar melhor? Tá, vamos lá. Livros é uma questão delicada. Ou lugares para procurar? O que eu vou falar é um livro que eu não recomendo e que todo mundo recomenda para quem está começando. O Fusca vai estar aqui, né? O Fusca que não me ouça. Mas tem um livro que chama assim, Código Limpo, Clean Code. Quem tem esse livro aí? Não leiam esse livro se vocês estão começando. Esse livro você não vai entender nada. Não vai entender nada. É a pior coisa que você faz na vida, comprar esse livro. Por quê? Esse livro é para o iniciante avançado, não para o novato. Tá? Esse livro é um horror. Por quê? É muito difícil, gente. Tem que escrever um método com no máximo 20 linhas, porque senão não sei o quê. Quem está começando não sabe nem escrever ainda. Ainda vai exigir que não faça tal. É legal, porque forma uma pessoa. Beleza, quem gosta de colégio militar, essas coisas, é um excelente livro para você ser obrigado a fazer. A gente tem que ter mais liberdade no começo. No começo, o novato tem que errar, tem que deixar. Ele tem que aprender com as dores do que é um código ruim e tal. Ele não vai passar na revisão de código. Não deve, né? Na empresa a gente tem uma revisão de código bem firme. Precisa de 2 pessoas do time aprovar qualquer código. E as pessoas reprovam. Mas não por causa do Clean Code, reprova por causa de outras coisas. O iniciante não deve ler esse tipo de livro, tá? O Akita fala muito de livros, tá? De alguns que ele diz, tá? Tem um que é Programador Pragmático. Não sei se vocês já leram esse livro. Esse livro é bom, tá? Esse livro é muito bom. Agora o Clean Code é um que ele é batata, todo mundo lê ele, coloca no LinkedIn lá e é uma beleza, mas ele não é bom para quem está começando. Evitem esses livros. Então assim, tinha um amigo meu que falava, melhor do que o que é, melhor explicar o que não é, tá? Esse livro não é bom. Agora o Programador Pragmático eu diria que ele é interessante, tá? Esse daqui é bom também, e eu acho que só. E o melhor livro para vocês lerem agora, começando, é a documentação da linguagem do framework que vocês vão usar. É o melhor livro. Leia ele de cabo a rabo. Eu tenho geralmente uma planilha no Drive, que quando eu pego uma documentação para ler, eu copio o índice, o sumário dela inteirinho, coloco no Drive, e eu vou checando o que eu já li. Eu tenho 3 níveis de cheque. É o que eu já li, o que eu já apliquei, e o que eu já apliquei mais de uma vez que eu me sinto confortável. Então a documentação do PHP eu tenho isso, a documentação do MySQL, do Postgres eu tenho isso, e é um jeito que eu tenho de estudar, é uma forma que eu desenvolvi para estudo próprio. Beleza? Programador Pragmático é legal. Muito obrigado, Eduardo, de novo. Uma salva de palmas para ele, por favor. Agora, seguindo com a nossa programação, eu vou dar um intervalo de 10 minutos para quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, e às 4h10 vai começar a próxima palestra.